Senhoras e senhores, boa noite. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. A minha gratidão por tão honroso convite de estarmos juntos esta noite, embora de forma virtual, para mais uma reflexão sobre o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós e o esclarecimento que a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos nos tem trazido ao longo de quase 170 anos. O nosso tema de hoje, dentre aqueles que nos foi proposto para escolher, escolhemos A Vida Continua. E a escolha desse tema é que ele me remontou à minha infância. Na época, havia um programa Walter Lins, Caixinha de Pedidos. E é interessante que ele sempre encerrava este programa com a seguinte frase: porque, graças a ele, a vida continua. E é uma frase que ficou gravada em minha memória até hoje. Razão pela qual, de imediato, então, eu escolhi esse tema para nós conversarmos durante esta noite. Mas, por que é que nós só temos a convicção, a certeza da continuidade da vida, da nossa imortalidade, só depois de adentrarmos a doutrina espírita? Será que no Evangelho de Jesus, no seu ensinamento que ele deixou para todos nós, no seu testemunho de amor para com toda a humanidade, será que ele não nos disse de que a vida continua? De que nós somos criaturas imortais? De que, cessando a nossa peregrinação sobre este orbe, continuaríamos a sermos as mesmas criaturas? Sermos um retrato fiel daquilo que somos hoje? Então nós vamos começar então a nossa reflexão sobre a história, a parábola do rico e do pobre mendigo de nome Lázaro. E nessa história nós vamos observar que apenas há o nome para o mendigo, Lázaro. O rico não tem nome. Apenas o homem rico e o pobre mendigo, Lázaro, que vivia com o corpo cheio de úlceras, de chagas. Os cães lambiam-lhe as feridas e ele se alimentava das migalhas da mesa do homem rico. Então Lázaro desencarna. O rico também desencarna. E cada qual vai para um destino diferente. Enquanto na narrativa Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico vai para os tormentos da alma. Então o Senhor nos traz aí duas lições para reflexão. Primeiro, da continuidade da vida. De que não cessa com a morte física do corpo carnal que nos prende o espírito. E a segunda lição que nos traz nessa história é de que nós vamos colher no plano espiritual os frutos doces ou amargos daquilo que houvermos semeado enquanto encarnados em nossa peregrinação sobre este orbe.
Então o Senhor nos mostra de que devemos atentar para a continuidade da vida. Devemos atentar de que nós estamos construindo, neste momento em que estamos aqui sobre este órgão, semeando os frutos que iremos colher no plano espiritual. Essa é uma demonstração pura, simples, da continuidade da vida, da existência de um ser além do corpo material, de que somos espíritos imortais. E esta é a primeira observação que o Senhor faz para nós. Nesta simples história que ele, carregada de grande e de profundo ensinamento e de uma reflexão que todos nós devemos ter. Mas vamos observar também que o Senhor dá o seu testemunho da continuidade da vida. De que aquela vida física, esta vida física que nós estamos aqui, este corpo carnal, que estamos presos, e que estamos clamando por liberdade, esta liberdade ocorrerá quando ceifar a vida terrena. E o Senhor não traz mais nenhuma história, mais nenhuma parábola para nos mostrar, para nos dizer, mas Ele traz o seu testemunho de que a nossa vida, ela é eterna. Ela vai além do sepulcro. É quando o Senhor então aparece aos apóstolos, conversa com eles, prepara-os para a jornada que deverão empreender na divulgação da Boa Nova. Mas entre eles há uma criatura como nós, a duvidar da existência da alma, a duvidar da eternidade da vida, de que o espírito sobrevive à morte física. E o Senhor então veio Tomé as marcas em minhas mãos, para que ele então pudesse crer e acreditar que verdadeiramente ali, em meio àqueles apóstolos, era a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, duas situações em que nós temos na peregrinação em que Jesus esteve nesse orbe e posterior, e que Ele nos dá um exemplo e Ele nos dá os testemunho da continuidade da vida, da imortalidade da alma, de que nós, criaturas imortais que o somos, herdeiros do universo, essa é a mensagem para todos nós. Mas nós não atentamos. E não atentamos por quê? Porque significativa parte daqueles que hoje professam a doutrina espírita vieram de outras religiões, como eu, por exemplo, que fui do catolicismo. Outros vêm das religiões protestantes, das mais diversas igrejas, ou outros vêm dos cultos afros e vêm descobrir essas verdades. Então essa doutrina a qual Cristo disse, eis que enviarei o Consolador. Por que o Consolador? Porque nós não atentamos a esses dois detalhes que narramos aqui,
e que estávamos crendo no nada após a morte. E que ceifada a vida física, não teríamos mais nada o que esperar. Mas o que é interessante é que essas religiões, elas professam de que você vai ter o céu ou o inferno, ou o purgatório. São religiões que tratam da questão da espiritualidade, mas que traz a incógnita. Olha, que vida espiritual é essa? Aqueles as quais são considerados salvos irão ficar contemplando Deus, e aqueles que não tiverem sido salvos irão contemplar as labaredas do fogo do inferno. E assim nós fomos criados dessa forma, né? Educados religiosamente dessa forma. E isso sempre é motivo de questionamento. Será que é isso mesmo? E quando a doutrina espírita começou a se propagar, há muitas afirmativas, né? E na história que nós contamos de Lázaro, né? Quando o rico pede para que Lázaro vá e se apresente, conte ao seu pai, aos seus irmãos, a situação na qual está de aflição, e que então Abraão diz: olha, eles têm Moisés, têm os profetas. Se não acreditam em Moisés e nos profetas, vão acreditar em alguém que tenha morrido? E muitos ainda acreditam dessa forma. Não vi ninguém que tenha vindo me contar, que tenha voltado. Mas acredito que é uma vida espiritual. Como? Ninguém sabe. Que essa vida ela vai continuar. Há uma incógnita, há no íntimo de cada um de nós essa questão de que continuaremos a viver. Mas aonde iremos despertar? E aí nós vamos recordar do ensinamento de Jesus. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Então, essa doutrina consoladora, eis porque o Cristo diz: eis que enviarei o Consolador, porque ela vem nos consolar, vem nos orientar, vem nos esclarecer, retira dos nossos olhos a trave a qual nos permitíamos enxergar a vida e toda a sua beleza e toda a sua plenitude. Tira-nos o tampão dos ouvidos, corrige as nossas palavras, a nossa língua ferina. Porque passamos a ter a consciência de que necessitamos a prática do bem, não por ter medo da morte, porque para nós a morte não existe. Porque para nós há a continuidade da vida. Para nós há a vida eterna que iremos desfrutar. E que temos a plena ciência de que os frutos que nós estamos colhendo hoje são oriundos do nosso pretérito, bem como os frutos que nós vamos colher no porvir é fruto da nossa semeadura atual. E a doutrina espírita vem nos esclarecer, vem nos orientar com relação à nossa semeadura. Vem nos instruir. Não há necessidade mais de provar a continuidade da vida.
da nossa imortalidade. Um trabalho extraordinário que foi realizado pelo Sr. Kardec quando surgiu a nossa doutrina. Cuidado, atenção, toda a investigação para se descobrir o porquê daquelas mesas girantes, daquelas pancadas, toda a catalogação das atividades mediúnicas, as evocações, evocando espírito com poucos dias e desencarnado que vinham dar o seu testemunho, evocando espíritos assassinos e rainhas. O senhor Sansão, que foi membro da sociedade parisiense, que solicitou aos membros da sociedade que, ao desencarnar, o evocasse com a maior brevidade de tempo possível. E o senhor Sansão foi evocado no seu funeral. O senhor Sansão foi evocado no seu funeral. E ele dá o seu testemunho. Ver as pessoas ali no seu funeral e relata que no momento encontra-se fraco, porque ainda mal tinha despertado no mundo espiritual. Então o seu Kardec, num trabalho primoroso, né, trazendo para nós, né, a convicção e a certeza da continuidade da vida, de que nós passamos esse ciclo espiritual, carnal, espiritual, morremos no mundo, nascemos no outro. Vamos morrer para o mundo terreno e vamos renascer no mundo espiritual. E a nossa bagagem será a nossa semeadura. Porque essa doutrina considerada do Consolador Prometido nos mostra o porvir, a nossa eternidade. E como dizem os nossos irmãos evangélicos, Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito de Deus é a nossa felicidade, é a nossa evolução enquanto criatura espiritual. Evoluir sempre, galgar mundos melhores. Eis por que razão Jesus afirmou: vós sois deuses e podeis fazer muito mais do que eu fiz. Será que ele iria mentir? Será que ele iria usar essa frase apenas para nos estimular, encher o nosso ego, nos encher de orgulho e de vaidade? Não. Pela sua evolução espiritual, ele não iria proferir uma frase dessa sem que ela não fosse verdadeira. Em que, se nós não pudéssemos galgar a evolução e chegarmos a ser co-criadores, fazermos o que ele fez, criou este planeta. Antes de nós existirmos, ele já era. Elaborou esse planeta para que nós pudéssemos aqui galgar o nosso processo evolutivo. E se não houvesse a continuidade da vida? Será que a vida teria algum sentido? Haveria algum sentido em crer em Deus? Em crer na mensagem do Evangelho de Jesus? Em crer na espiritualidade? E as nossas reuniões mediúnicas? Quantos testemunhos nós temos? Quantos testemunhos nos são dados por nossos irmãos? Desde os nossos irmãos em um patamar evolutivo mais alto, aqueles irmãos em um patamar evolutivo mais baixo, ainda sofrendo os efeitos da materialidade, ainda trazendo dentro de si alguns sentimentos de rancor, de ódio, de vingança, de maldade.
Alguns perdidos ainda, não sabem nem que desencarnaram, ainda estão presos à condição material. Testemunhos maravilhosos para nós, dizendo: meus irmãos, eles vêm dizer: meus irmãos, olha, a vida continua. E nós seremos aqui, nesse plano espiritual, o que fomos aí, no planeta Terra. E que nós vamos sofrer as consequências de todos os nossos atos. Se trabalhamos pela prática de bons atos, de bons pensamentos, de boas atitudes, vamos desfrutar e vamos colher aqui no plano espiritual tudo isso de bom, de benfazejo para o nosso espírito. Mas se nós tomamos por opção o caminho do egoísmo, da maldade, da violência, da vingança, é o que nós vamos colher aqui no mundo espiritual. E o seu André Luiz, que foi essa grande obra que balançou o movimento espírita, quando ele foi publicado no Nosso Lar, que ele faz aquela narrativa belíssima da sua vida, da sua história. Não era uma criatura má, mas era uma criatura que vivia desligada de Deus e que, na sua atividade profissional, um excelente médico, mas que atendia aquela pobre criatura sem recurso financeiro de mau grado. Mas era um homem que gostava de tomar a sua bebida, de fumar o seu charuto, e aí razão pela qual, quando ele desperta no mundo espiritual, por toda aquela situação, porque o homem, se nós nos desligarmos, o que é que ele nos traz como testemunho? Olha, gente, qual é o seu testemunho para nós? Olha, eu fui uma criatura desligada de Deus. A minha vida era exatamente aquele meu mundo, a minha atividade profissional, a minha família e o meu vício, a bebida, o charuto. Eu não era uma má pessoa, não desejava mal a ninguém, atendia aquele cidadão de má vontade, porque não pagava pela consulta, mas despertou no seu umbral, porque aquele é o umbral do seu André Luiz. O meu umbral vai ser outro. O umbral de cada um pertence, é individual, é particular. E ele passou momentos de dificuldades, aí 7 a 8 anos ali, sofrendo toda aquela tortura da sua mente. Quando o Sr. Kardec questiona a espiritualidade, onde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Eu digo que é a nossa caixa preta, aqui, armazenando tudo. E quando a gente desperta no mundo espiritual, abre a caixa preta, vamos ver o que foi que Jailson fez. E aí, o que Jailson terá no despertar no mundo espiritual? Arrependimento, desamores, angústia, desespero, tormentos? Ou será que Jailson vai atravessar o seu umbral de cabeça erguida? Porque nós temos que atravessar o nosso umbral.
Nós temos que atravessar o nosso deserto quando despertarmos no mundo espiritual. Não tem como, ninguém foge disso. Agora, como eu disse, né, é particular de cada um, porque vai de acordo com a evolução espiritual de cada um. E como frisei, esse André Luiz não fazia mal a ninguém, mas vivia afastado de Deus. E se viveu naqueles momentos terríveis. E olha a acusação que ele sofria, a acusação de suicida. A todo instante, suicida, suicida, suicida. Até o momento em que ele, não aguentando mais todo aquele sofrimento, ele então, não aguentando mais aquele sofrimento, aquela angústia, aquele desespero, ele clama e é socorrido. E quando ele está sendo socorrido, estão lá, suicida, suicida, suicida. Por quê? Porque ele danificou o corpo físico, o corpo sagrado que nós temos. Então a sua narrativa, essa é a sua primeira obra, e as demais obras que narram com um grau de fidelidade extraordinário, nos mostrando a nossa vida no plano espiritual, convidando-nos à reflexão do nosso dia a dia, do nosso esforço, na nossa corrigenda, no nosso trabalho em prol de nós, em prol do nosso semelhante. Porque quando Jesus resumiu os 10 mandamentos em 3, amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Não consigo amar a Deus se não amar o próximo. Como é que eu vou amar a Deus que não vejo, se amar o próximo a quem eu vejo está no meu dia a dia? Mas eu só vou amar o meu próximo quando eu me amar. Quando eu me compreender, eu vou compreendê-lo e vou amá-lo. Vou respeitar as suas deficiências, as suas dificuldades. Vou reconhecer no meu semelhante os meus defeitos que eu preciso corrigir. E não passo mais a condená-lo. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, a vida continua. Porque se não houvesse a continuidade da vida, não haveria razão de nós existirmos. Porque olhamos ao nosso redor, eu me considero uma criatura feliz. Tenho meus problemas de ordem física? Tenho. Tomo meus medicamentos? Tomo. Mas vejo tantos irmãos com tanta dor, com tanto sofrimento. Eu tive a Covid sem nenhum problema, sem nenhum tormento, sem nenhum desespero, que eu nem percebi. Pensei que era a minha rinite alérgica, quando na realidade foi a Covid. E quantos irmãos desencarnaram, quantos irmãos passaram por sofrimentos em uma UTI entubado por conta de não ter condições de respirar. Quantas famílias sofreram? Então eu sou feliz, sou privilegiado. Não tenho o que reclamar da vida, só tenho a agradecer a Deus. E sei que, quando encerrar a minha peregrinação aqui, o que me espera no despertar do mundo espiritual é exatamente a colheita da minha semeadura. Plena consciência disso. É esse Consolador prometido, essa doutrina dos Espíritos que nos traz a nossa orientação, o nosso esclarecimento. Sabemos de onde viemos, por que é que estamos aqui e para onde vamos, sem a menor dúvida, sem o menor questionamento, plenamente convictos de que nós continuaremos a ser no mundo espiritual como somos hoje, e hoje estamos trabalhando para despertar uma criatura melhor. Como diz o dito popular,
tal vida, tal morte. Então, no plano espiritual seremos como somos aqui, inexoráveis. Só tenho a agradecer a todas as senhoras e a todos os senhores a atenção, o carinho, o respeito, mas acima de tudo a paciência. A paciência com que cada uma das senhoras e cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que Deus abençoe poderosamente cada uma das senhoras e cada um dos senhores. A todos os irmãos e irmãs do Educandário Espiritual Dark, especialmente a minha querida irmã Sônia Pedrosa, a minha gratidão por esse tão honroso convite e por esta maravilhosa oportunidade de aprendizado que me proporcionou. Muita paz a todos.